Olá, meninas e meninos, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui para ensinar para vocês como desenhar uma sobrancelha no papel, de forma que dá para nós treinarmos o nosso fio, né, nessas sobrancelhas. Existem diversos modelos de sobrancelhas, arqueadas, mais arredondadas, enfim. Então, assim, um dia eu estava tentando desenhar uma sobrancelha no papel e minha sobrancelha sempre saía esquisitinha, né? Não saía tão legal. Então eu pensei assim, quando eu desenhava uma sobrancelha no rosto de uma pessoa, eu usava todas as medidas com paquímetros, né? Eu usava todas as direções, usava a direção, usava a medida da direção, usava a medida da altura, usava a medida da espessura. Então um dia eu pensei, por que não passar essas medidas para o papel mesmo? Então eu comecei a fazer essas medidas no papel. Primeiro fiz as medidas encontrando as direções, né? O PI, o ponto inicial, o PMA, que é o ponto mais alto, o ponto final. As medidas que eu encontrava para a altura, que no caso em uma pessoa, não precisa no papel, claro, né? Que não é o rosto de uma pessoa. Então eu usei somente as direções e as espessuras aqui no papel e eu vou mostrar para vocês como é que faz, ok? Então vamos lá. No rosto de uma pessoa, a gente sabe que existe uma base, ok? Ó, uma base, que é essa linha aqui, ó, uma base. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar essa base no papel. Nós sabemos que a sobrancelha não pode vir abaixo dessa base e o ponto final também não pode vir abaixo, porque senão vai ser uma sobrancelha caída. Então ela sempre tem que estar rente ou um pouquinho levantada, não pode estar muito levantada também, tá? Porque senão vai ficar parecendo que ela tá com a sobrancelha mais curta, enfim. Então eu gosto sempre de deixar um pouquinho assim mais alta, ok? Então o primeiro passo é fazer a base. Então, a gente usa aqui uma reguinha para fazer a base. Eu gosto de fazer a base e os pontinhos com a caneta. Ok, base pronta. O próximo passo, então, é mais ou menos a mesma coisa que nós fazemos no rosto de uma pessoa. Vamos encontrar, então, o ponto inicial, o ponto de partida. E também, logo, a gente acaba encontrando também a glabela, né, que é o centro. Nós sabemos, então, que o centro da sobrancelha costuma medir em torno, assim, é o tamanho de um olho, mais ou menos. E o tamanho do olho de uma brasileira, geralmente é 2,5, 3, né? Então, vamos usar sempre, assim, as medidas mais padrão. Uma medida, assim, que a gente costuma usar um pouquinho mais, tá? No papel é ótimo para treinar. Vamos usar, assim, um tamanho de uma glabela de 3. Usa o paquímetro. Olha, então, vamos lá usar. Eu gosto de fazer os pontinhos com a caneta, tá? Porque quando você for treinar, você pode apagar tranquilo quando você for fazer com lápis. Então, eu posicionei meu paquímetro aqui em 3 centímetros e fiz, então, as minhas primeiras marcações. Ó, faz bolinhas, tá? Porque nós vamos usar ligamentos aqui dos pontos. Na sobrancelha mesmo, eu gosto de colocar pontinhos lá nas minhas marcações, ok? Então tá, encontramos aqui a glabela, né? E automaticamente encontramos também o PI, que é o ponto inicial. Então vamos fazer as direções primeiro. Então nós encontramos a primeira direção, que é o ponto inicial. Eu gosto já de fazer o ponto final também, tá? Primeiro, no segundo passo. Geralmente a nossa sobrancelha é do tamanho de uma boca, né? E a boca da brasileira geralmente é em torno de 5 centímetros. Então, vamos transferir aqui para o papel 5 centímetros também. Eu sempre gosto de acrescentar meio centímetro a mais. Então, vamos colocar aqui 5,5, tá? Então, posiciona aqui o seu paquímetro, ó, na primeira marcação que você já fez, tá? E
você vai encontrar então o seu ponto final, que é o tamanho da sobrancelha. Ok, então encontramos o tamanho da sobrancelha, já colocamos ela também do outro lado pra gente fazer o parzinho da sobrancelha aqui bonitinho, tá? Faz a marcação, ó, já faz então, encontra uma e outra. O terceiro passo aqui das direções, então, é encontrar o PMA, que é o ponto mais alto, tá? Você pode desenhar sua sobrancelha mais arqueada, mais baixa, não precisa, tá? Você vai sempre estar fazendo um modelo e outro para treinar, ok? Eu não gosto de fazer muito arqueado. Então, como eu usei uma sobrancelha aqui de 5,5, mais ou menos, eu vou usar uma sobrancelha, que é o corpo, o ponto mais alto aqui. Do ponto inicial até o ponto mais alto, eu vou posicionar o meu paquímetro mais ou menos 3,2 aqui, tá? Existe toda uma matemática, sominhas, para você encontrar sempre o ponto inicial, o PMA e o PF, tá bom? Então, aqui eu tô fazendo parecido com a sobrancelha de uma pessoa. A gente nunca vai fazer um sobrancelhão ou uma sobrancelhinha para treinar. Vamos usar, assim, medidas que geralmente a gente trabalha no rosto de uma pessoa, tá? Pra gente trabalhar também o tamanho do fio. Então, geralmente o corpo aqui, ó, né, da sobrancelha, o PMA, eu posicionei 3,2 e faço o meu pontinho aqui, ó. Então, eu encontrei as 3 direções aqui. Depois que eu encontrei as direções, ó, coloca a sua sobrancelha aqui, ó, mais ou menos, ponto mais alto aqui, parecido com a outra lá que você fez, ok? Ó. Não vai ficar idêntico, porque afinal não é um rosto de uma pessoa, né? É só mesmo para você aprender a desenhar uma sobrancelha no papel, de forma que dê para você treinar os fios dentro dela. Então, posicionei aqui, encontrei. Agora vamos encontrar a espessura. Geralmente, as espessuras dão 7, 7,5, 8. Eu não gosto de ficar fazendo sobrancelha muito grossa, não, tá? Vai depender muito do rosto da pessoa. Mas aqui, pra treinar, eu gosto de usar 7, 8, tá? Milímetros. Então, eu vou posicionar o meu paquímetro aqui 8 milímetros, então, ó, 5, 6, 7, 8, ok? Então, posicionando aqui no 8. Aí, você coloca aqui, ó, no ponto inicial. Vamos encontrar, então, primeiro a espessura do ponto inicial. E vem e faz o seu pontinho aqui e já faz do lado de lá também. Ok. Ponto inicial com as espessuras prontinhas. Então, novamente eu falo que existe uma matemática para encontrar as espessuras também, tá, gente? Não vem ao caso aqui agora. Somente essas medidas mais padrão mesmo colocando aqui. Então, o ponto inicial aqui a gente colocou de 8. Na sominha lá, vai finalizando, afinalando a sobrancelha, ok? Então, se aqui deu mais ou menos uns 8, geralmente, aqui no ponto mais alto, a espessura vai ser uns 4, 4,5, tá? Eu não gosto de dividir, não, porque acaba afinalando demais. E eu gosto assim de uns, se deu 4, eu gosto de deixar uns 4,5. Então, vamos lá para a espessura agora do ponto mais alto. Então, isso aqui deu 8, deixei aqui uns 4,5 mais ou menos, tá bom? Ok, já faço o meu pontinho e já vou para outra e faço ali o meu pontinho. Pronto, estou com as minhas marcações prontinhas. Agora, nós vamos voltar lá pro Jardim 2, né? Onde as crianças começam a treinar coordenação motora e tal, e começa a brincar de ligar pontinhos, né? Então tá. Aqui eu deixei o meu ponto final bem encostado à base, tá? Então eu gosto de deixar ela um pouquinho mais levantada. Eu vou levantar aqui um pouco essa sobrancelha aqui, essa cauda, né, da sobrancelha. Ó, então aqui vai ser onde ela vai terminar.
Então, aqui já tá pronto, não precisa usar espessura. A espessura aqui é praticamente um fio, né? Se você gostar dando um ponto final mais grossinho, trabalha com um fio em cima e outro fio embaixo, enfim. Geralmente fecha, então geralmente zera, ok? Agora nós vamos fazer os ligamentos dos pontos. E dessa forma eu gosto já de usar o lápis, tá? Então vamos lá para vocês entenderem aqui também, ó. Nós trabalhamos todas as medidas, encontramos então ponto inicial, ó, faz a sua marcação. Ponto inicial. Aqui está a glabela, certo? Aqui é a sua marcação lá do pontinho mais alto. Lembra que a gente faz as marcações e tal, né? Então, aqui, ó, marcação do pontinho mais alto. E aqui, a marcação do seu ponto final, que a gente encosta ali, né? Arco do cupido ali da boca, final de nariz, final de olho. E encontramos, então, o final da sobrancelha, certo? Ó, a gente faz aquele triângulozinho no rosto da pessoa, certo? Aqui não tem um nariz, não tem um arco do cupido pra gente medir. Então, a gente usa ali somente o final da sobrancelha. Vamos fazer agora a ligação dos pontinhos. Use, então, um lápis, uma lapiseira, alguma coisa assim, tá? Se você tem dificuldade em fazer os ligamentos dos pontos assim, a mão livre, usa a régua. Pode usar a régua, tá? Vai ficar um pouco assim marcado, mas depois que você lançar os fios, não fica tanto. Igual a pessoa às vezes põe, né, o lápis dermatográfico na linha e liga desta forma. Então fica retinho, mas depois ela fica natural quando lança os fios. Então aqui agora nós estamos fazendo o ligamento aqui, ó, dos pontinhos e automaticamente a nossa sobrancelha já vai se formando. Então nós vamos usar essa cauda ali. Aqui eu gosto já de virar a mão livre, porque eu não gosto muito de bico na sobrancelha. Eu gosto de fazer uma curvinha, uma leve curvinha. Quando a sobrancelha é mais arredondada, a gente abaixa ainda um pouco mais, curva um pouco mais, ok? E aí você vem desenhando então a cauda aqui no seu ponto final. Ok? Aí essa cauda pode ser mais baixa, pode ser mais alta. Eu não gosto do ponto muito afiado lá em cima. Tem clientes que pedem, né? Mas tem rosto que não dá pra fazer. Então, no papel você desenha a sobrancelha que você quiser. Treina todos os tipos de sobrancelha. Okay? Aqui eu vou fazer a mão livre pra vocês verem como é que é também, tá? Não é fácil, tá? Mas a gente acostuma. Eu prefiro fazer a mão livre porque, sei lá, fica mais natural. A gente sempre vai já avistando o ponto, ó. Sair de um ponto, já avista o outro. Pra você já ter uma direção, onde você vai levar esse risco seu. Não sai muito retinho não, mas fica legal, fica natural. E já leva lá pro ponto final. Ela fica bem mais natural do que na régua, tá? Ok? Deu pra entender aqui direitinho como desenhar uma sobrancelha. E, enfim, se você quisesse ela mais arqueada, descia essa cauda mais pra cá, tá? Ó, ligava nesse ponto mais baixo aqui, ó. Ou levantava esse pontinho um pouco mais aqui pra cima, tá? O ponto mais alto, deixava ele mais alto aqui, ok? Como eu fiz nesse outro desenho, ó. Essa ficou mais baixa, essa ficou mais alta, vai depender onde você vai posicionar aqui os seus pontinhos. Ok? Muito obrigada, espero que tenha entendido.